Capítulo 21. Semana passada tive alguns compromissos, com os contratempos aí, mas vamos continuar agora, né? Graças a Deus que Deus nos deu saúde para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite para aprendermos um pouco mais. Amém? Vai ter inquisição hoje aqui? Vai ter pelo jeito vai ter um monte de pergunta aí hoje. Só o Toninho aí perguntando. Apocalipse 21, vamos ler. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós tributamos ao Senhor toda a honra, Deus, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor permite a cada um de nós de adentrarmos, ó Pai, na tua presença, de estarmos na tua presença, Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós clamamos, ó Pai, a revelação do Senhor nos nossos corações, porque nós queremos andar, ó Deus, conforme a tua palavra fala, queremos ser transformados pela tua palavra, queremos andar realmente, ó Pai, nesta vida que Jesus Cristo conquistou para nós, que é uma vida em abundância, Pai, entendermos isso, compreendermos e sermos realmente testemunhas do Senhor aqui nesta terra, fazermos a tua vontade, Pai, cumprirmos os teus princípios, os teus mandamentos e sermos realmente filhos do Senhor, obedientes ao Senhor, à tua palavra. Por isso nós precisamos, ó Pai, da revelação da tua palavra nos nossos corações. Nós damos o total senhorio do Senhor, pedimos o total senhorio do Senhor nos nossos corações, ó Pai. Nós nos rendemos completamente ao Senhor, à tua palavra, e damos total liberdade ao teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações, ministre nos nossos corações e nos transforme segundo a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Se alguém puder pegar um copinho d'água para mim lá, que a boca já está seca. A semana... tá chegando, obrigado. Semana retrasada, né, que eu ministrei, nós falamos aí, eu só vou falar os tópicos, né, para nós voltarmos ao assunto. Obrigado. Voltarmos ao assunto, né, porque eu falo de mim agora, estou falando de mim agora. Hoje, eu fiquei o dia inteiro lendo e estudando. E parei de estudar, parei de ler, faltava 3 minutinhos para 7 da noite. Até a Solange, você não vai jantar? Você não vai tomar banho? Só passei um perfuminho e vim. Né? Você não vai jantar? Você não vai se trocar? Eu falei, não, só vou me trocar e vou. Queridos, eu falo assim que a gente sabe pouco da Bíblia. A gente sabe muito pouco da Bíblia. E o pouco que eu pude desfrutar hoje é uma coisa que a gente está muito fora, muito além, muito aquém do conhecimento bíblico. A hora que a Solange chegou lá e falou assim, Maurício, você não vai jantar, você não vai... Eu não queria parar. Se eu pudesse, eu ficava lá em casa agora. Eu continuaria lendo lá em casa. De tão gostoso que estava, de tão assim, precioso estava o tempo meu de leitura e das coisas que vinham vindo, das coisas que eu creio Deus colocando no meu coração. E aquela assim, o entendimento, para mim, foi muito precioso. Então, queridos, leiam a Bíblia, estudam, porque ela transforma o teu querer, o teu coração, ela realmente traz a revelação de Deus. Quando nós passamos a compreender o plano de Deus, nesse plano escatológico, e a gente começa a encaixar as coisas nesse plano, você vê que o plano de Deus para as nossas vidas é muito além do que nós possamos imaginar e muito além do que nós estamos clamando para Deus. Muito além, queridos. O Adilson me fez uma pergunta semana retrasada e eu vou tentar, né, chegar no que você me perguntou, mas para explicar isso, né, eu vou tentar passar por tudo que eu tenho que passar primeiro para depois chegar lá, senão fica para outra semana. Mas isso que você me perguntou é uma coisa que veio vindo assim, Deus colocando tudo aquilo que eu já tenho estudado, tudo aquilo que eu já tenho visto, né, da palavra lido, e foi uma coisa tremenda, uma coisa assim maravilhosa que Deus trouxe no meu coração. Então, só trazendo aqui para vocês, o que nós vimos a semana retrasada, para nós encaixarmos aqui tudo que estou tentando, né,
se eu conseguir fazer isso aí hoje, o que eu falei semana retrasada, aqueles períodos, os períodos, né? Que vem o primeiro período aqui é o período da lei, depois vem o período da graça, depois vem o período da tribulação, em que a igreja é arrebatada, está lá no tribunal de Cristo, lá em cima, e no mesmo período, que é esses 7 anos lá em cima, é o mesmo período que está tendo a tribulação aqui embaixo. Tem o período da tribulação, acabando o período da tribulação, em que é a guerra do Armagedon, que Jesus Cristo ele vem com a igreja para resgatar Israel, né, onde que vai ter o derramar do Espírito Santo sobre a nação de Israel, e eles aceitarão Jesus Cristo, como nós aceitamos Cristo Jesus também, quando o Espírito Santo veio e nos convenceu disso, e é o Espírito Santo que vai convencê-los também disso aí, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Então, acabando essa tribulação, acabando o período da guerra do Armagedon, que é, né, no finalzinho da guerra do Armagedon, em que Jesus Cristo desce e resgata Israel, aí nós entramos na regeneração, a regeneração da terra, porque Jesus Cristo ele vai entrar no período do milênio, que é os 1000 anos, mas Jesus vai reinar uma terra restaurada, uma terra renovada, regenerada. Jesus, ele, né, pelo seu poder, ele restaura a terra e ele começa a governar. Então, ele entra no milênio numa terra restaurada. E nessa restauração também tem a restauração de Israel como nação, como eu já venho falando há algum tempo sobre Joel e assim por diante. E depois tem o período do milênio, em que são os 1000 anos, Jesus Cristo, juntamente com a igreja, estará governando aqui na terra, o governo dessa terra aqui. E aí no finalzinho do milênio tem a guerra de Gog e Magog, que é onde Satanás é amarrado, né, e é lançado lá no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte lá, e vai ficar viver eternamente lá, em que vai ter depois o trono branco, tá? O trono branco são a ressurreição dos mortos, tá? Dos ímpios, que ressuscitarão, estarão diante do Pai para serem julgados, e vai ter depois o julgamento dos anjos caídos, dos demônios, e aí a finalização da terra. Tem aí a terra destruída, que eu já venho falando, que é coisa física mesmo, a coisa material, em a destruição da terra. E aí o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entrega esse reino ao Pai, né? Entrega o reino ao Pai, e aí começa o novo céu e a nova terra, com nós na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, na sua presença para toda a eternidade, onde não haverá mais a influência do pecado, de todas as coisas que o inimigo tenta aí, porque todos já foram lançados no lago de fogo e enxofre, estão lá aprisionados para toda a eternidade, tá? Só para lermos lá, novamente, 1 Coríntios, abram lá, que foi, acho que um dos últimos versículos que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, a partir do versículo 24. E então virá o fim, quando ele, que é Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, que é Jesus Cristo, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no finalzinho de tudo, o próprio Senhor Jesus Cristo vai pegar o reino dele e vai entregar para o Pai, falar, a partir de agora, deste momento, o Senhor que administra todas as coisas. E ele mesmo estará sujeito ao Pai, né? Como que vai ser isso? Não sei, nós vamos ver, a gente vai chegar lá com o corpo glorificado, igualzinho de Cristo Jesus, e aí nós vamos entender isso aí. Então, foram essas estações que eu falei, que eu ministrei a semana retrasada, o período da lei, o período da graça, a tribulação, a regeneração, a restauração de Israel.
depois vem o milênio, a vitória final e a eternidade, tá? E hoje nós vimos, e aí voltam lá, Apocalipse capítulo 21, nós lemos Apocalipse 21, tá? Que vem falando dessa nova Jerusalém, e que para mim foi algo tremendo, disso que para mim, eu compreendi assim, tá? Só que eu quero falar uma coisinha antes, tá? Qual é a perspectiva da terra, a terra na perspectiva de Deus? Quando Deus... Agora não é hora de tocar, né? Mas está desligadinho. É que eu deixei aqui só para mim ver o horário, né? Qual é a terra na perspectiva de Deus? Quando Deus está olhando para a terra, e quando nós lemos de Gênesis até o Apocalipse, tá? O que nós vemos que aconteceu com a terra? Da criação, lá de trás, querido, da criação, do paraíso, de todas as coisas, até a queda do homem, que é Adão e Eva, que eles desobedeceram. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos daquele local que Deus tinha criado, tá? E já quero... Não vou antecipar, não. Aí vocês vão entender melhor depois que eu vou falar. Então, da criação até a queda, o homem e Adão e Eva, eles foram expulsos de lá, foram expulsos do paraíso, tá? Da queda até o dilúvio, queridos, nós estamos vendo alguns acontecimentos com a terra. Da queda até o dilúvio, o que aconteceu essa terra na perspectiva de Deus? O que aconteceu? A terra e a humanidade foram destruídas, tá? Então, de Adão, da criação de Adão, do paraíso até a queda, Adão e Eva foram expulsos da terra, do paraíso que Deus tinha criado. Da queda até o dilúvio, houve a destruição da terra e a destruição da humanidade. Somente quem ficou fora? Noé e a sua família, que Deus tinha um compromisso com a terra, um compromisso com o ser humano, que tinha criado o homem, a sua imagem, a sua descendência. Então, Deus preservou alguém que tinha algumas características que Deus falou assim, são esses aqui que eu vou preservar e vou dar continuidade ao meu plano. Então, com exceção de Noé e a sua família, eles foram preservados, e a terra, depois do dilúvio, a terra ela foi renovada, queridos. Ela foi restaurada, porque houve a destruição de todos os animais, de todas as coisas, a destruição da humanidade, e Deus restaurou a terra. E aí, Noé e a sua família veio sendo fecundo, se multiplicando, e a terra começou a tomar de novo uma proporção de um monte de gente na terra. Então, a terra foi renovada depois do dilúvio. Do dilúvio até a tribulação, queridos, que é o período que nós estamos, é o período atual da terra hoje, do dilúvio até nós agora, até a tribulação, até o finalzinho da tribulação. Este é o período atual da terra. A terra, no final da tribulação, que nós vimos os 7 selos, vimos as 7 trombetas, vimos as 7 taças, no final dessa tribulação, a terra vai estar um caos. A terra praticamente foi destruída novamente. Ela não será totalmente destruída, mas ela será praticamente destruída. Então, ela terá que ser renovada novamente. Haverá uma restauração de novo da terra. Então, a terra ela vai ter que ter essa restauração. E na hora que vai começar o milênio, Jesus Cristo ele vai descer, né, dos céus com a igreja, ele vai colocar os pés na terra, então ele restaura a terra. Então tem uma nova restauração da terra, tá? Então essa terra será restaurada para o reino de Cristo, para o reino milenar de Cristo, tá? E no finalzinho do milênio vai ter a outra destruição, que aí é a destruição definitiva, tá? Por isso que Apocalipse fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram.
e o mar já não existe mais. Então, no final da tribulação, tá? No final do milênio, tá? Que é a guerra de Gog e Magog, a terra ela será totalmente destruída na última batalha no final do milênio. Aí vem a eternidade, tá? Que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Então aí nós entramos numa coisa nova. Então nós estamos vendo que desde o começo, tá? A terra ela precisou. Aconteceu um caos, Deus veio, restaurou. Aconteceu um caos, Deus veio e restaurou. Aconteceu, Deus restaurou. Mas vai chegar uma hora que não tem mais restauração, porque é o novo céu e a nova terra. Então, nós vimos aí a terra nessa perspectiva de Deus. Deus olhando para a terra e fala assim, é o plano de Deus, acontecendo as coisas, Deus tendo tudo no controle dele, queridos. Eu estou falando algumas coisas aqui, porque depois vocês vão entender essa cidade santa, essa nova Jerusalém. Deixa eu falar, tá? Então, abram lá em Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. A partir do versos 17. Isaías 65, a partir do versículo 17. Que na minha Bíblia fala assim, o subtítulo fala assim, novos céus e nova terra. Não sei se é assim que também está na sua Bíblia. Cada versão, esse subtítulo aí não é bíblico, né? Cada versão adota um subtítulo aí, mas sem problema aí, o subtítulo. Versículo 17, fala assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E agora? Isaías está falando, é para vocês pensarem um pouquinho, Isaías está falando aqui, que ele falou, eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, e vem falando algumas coisas. Depois fala assim no versículo 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpram os seus dias. Os velhos vão morrer, crianças vão morrer. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Pergunta que eu faço. Criou novos céus e nova terra. Mas a Bíblia está falando que haverá morte, haverá pecado e haverá maldição. Como explicar isso? Tem um microfone aqui. Como explicar isso?
Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Quiser perguntar, é para pensar. Ou leia um pouco melhor aí. Porque é fácil receber tudo mastigado. É fácil, né? Fala aí, Maurício. Não, dá uma pensada. Porque a Bíblia está mostrando aí que será criado novos céus, nova terra. Mas está falando que crianças vão morrer. Os velhos vão morrer, vai ter pecados, vai ter maldição. Como? Ninguém? Toninho? Está meio esquisito, né? Fala no microfone aqui, Toninho. Não, eu só disse que para mim dá a entender que é no milênio, porque na novo céu, nova terra não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter nada disso. Mas não está criando aí novos céus, nova terra? Quem mais? Quem mais se atreve a falar alguma coisa? Vamos ler. Você não está errado, Toninho. Está certo. Esse período aqui. Então vamos ler novamente, tá? Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Tá sendo uma coisa específica aí, para Jerusalém, para o seu povo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Do versículo, até aí é o novo céu, até aí é o novo, porque foi criado um novo céu, quer dizer, vai ser criado um novo céu, nova terra. Mas do versículo 20 em diante, está falando do milênio. Está falando do milênio. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Porque eu vou falar agora, daqui para diante, eu vou falar agora o que vai acontecer no milênio. Algumas coisas que vai acontecer no milênio. Então, desse versículo 20 em diante, são coisas do milênio que vão acontecer. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoada. E aí vem falando das construções, né, edificarão casas, versículo 22, falam que não edificarão para que outros habitem, porque Israel sempre foi saqueado. Israel sempre foi afrontado pelos inimigos, pelas países, nações do lado, em volta ali, sempre foram afrontados. Então não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade. Então é uma coisa específica para Israel no milênio. É uma coisa específica por isso que está falando de pecado, por isso que ainda está falando de morte, por isso que ainda está falando de maldições. Quando que não haverá mais morte? A partir de que momento? No final do milênio, quando haverá a guerra de Gog e Magog, em que nessa batalha final, em que Satanás vai ser amarrado, vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre, os anjos caídos serão lançados lá, a morte vai ser o último inimigo, vai ser lançado lá dentro, o Hades, que é o inferno hoje, aonde as almas daqueles injustos, daqueles ímpios estão, o próprio Hades será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. A partir desse momento aí não tem mais morte, a partir desse momento não há mais maldição, não há mais doença, não há mais nada. Então, esse período que o profeta está falando aqui,
desse novo céu, isso aqui, que, não, que ainda tem a morte, tem o pecado, tem essas maldições, está dentro do período do milênio. Dentro do milênio. Então, no milênio, o que vai acontecer no milênio, queridos? Qual é a visão que você tem de milênio? Qual a imagem que você tem do milênio? Hã? A gente, a princípio, né? A princípio fala, o milênio é uma bênção. Jesus está reinando, com certeza vai ser uma bênção, né? Mas vai ter inimigos ainda. Vai ter morte. Vai ter ainda maldições. Ainda vai ter dentro do milênio. Porque nós acabamos de ler que jovem, 100 anos, criança, vai chegar aí, 100 anos é criança ainda. Os velhos vão, dali para frente, é criança ainda. Quer dizer, é 1000 anos, querido. É uma extensão, é um período meio longo em que Deus vai estar prolongando a vida. Vai ter longevidade de vida. Tá? Longevidade de vida. Então nós vamos ver algumas coisas dentro do milênio. Por isso que Isaías, ele foi bem claro nessa descrição, em que não haverá mais nela criança para viver poucos dias. As crianças vão viver bem mais longe. Nem velhos que não cumpram os seus dias. Quer dizer, o Zéinho vai chegar lá a 150, 200, 300, não sei quantos, né? Ele vai morrer, vai ter morte ainda. Porque o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. E vai ser no final do milênio, na guerra de Gog e Magog. Tá? Então nós vamos ver algumas coisinhas a respeito do período milenar. Tá? Porque até agora nós falamos... Fala no microfone, faz favor, João. Não, fica da internet lá. Eu queria entender uma coisa. Você falou que vai chegar um tempo que Jesus vai devolver para Deus o seu reino. Jesus vai deixar de ser Jesus? Vai se tornar como nós, assim, moradores do céu? Cada pergunta também, meu Pai do céu. Não, Jesus é Deus, querido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vai continuar, Ele é Deus, é o próprio Deus. Mas aí... Não, eu não falei isso, que ele não vai ter poder. Eu não usei essa palavra. Ele simplesmente vai entregar o reino para o Pai. Tá? Ele não vai deixar de ser Deus. Porque aí é o seguinte, João. Tanto no período milenar, existem poucas coisas que estão escritas do que vai acontecer. Não existem tantos detalhes. O novo céu e a nova terra, existe o quê? Um capítulo. 2 capítulos. O capítulo que nós lemos, 21 e o 22. Só isso. Não existe mais descrições, detalhes, entendeu? O que nós sabemos é o que eu vou falar, algumas coisas aqui, e tem mais algumas coisinhas aqui, que se resume no que vai acontecer lá na frente. Ponto final. Lá na frente nós vamos ter, com certeza, a Bíblia, que vai ter continuidade, pois Apocalipse 24, 25, 30, eu não sei, outros livros lá, não sei. Nós vamos aprender muito mais lá, tá? Porque aí nós vamos ter o corpo glorificado, igualzinho de Cristo Jesus, e aí nós vamos aprender a respeito do reino eterno. Porque a questão do milênio, tá? As coisas, detalhes, são poucos detalhes que tem aqui. Então, essa é uma pergunta que, humanamente falando, é impossível de respondê-la hoje. Impossível. Tá? Jesus Cristo vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele vai continuar existindo. Como que Ele é Deus Filho hoje? Como que Ele é Deus Espírito hoje? Isso nós entendemos pela fé, mais nada. Isso não tem como a gente, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, isso aí nós entendemos pela fé. Como que nós entendemos Deus se encarnando aqui? Como que nós entendemos isso aí, se não for pela fé? Não tem como explicar isso aí. Humanamente falando, a nossa mente não encaixa isso aí. Não entende. Não quero complicar não, Maurício.
Mas talvez, né, João, não tenho certeza assim absoluta disso, mas dá para a gente imaginar. Hoje, quando se fala Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus tem uma função específica hoje como Filho de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Quando estiver tudo terminado, qual a função de Jesus? Então volta os três, volta a ser um, como é um. Está entendendo? Hoje Jesus tem uma função específica, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. A hora que acabar tudo, por quê Jesus? Porque o Espírito Santo, se não tem mais, acabou. Hoje há propósito para ter Jesus, sabe? E outra coisa, Maurício, você sabe que o milênio tem explicação, se for ver até científica? Se no milênio, como nós estamos vendo aqui, eu acredito nisso, novo céu e nova terra, tudo novo. Quando Deus criou o mundo, fez o Jardim do Éden, quanto tempo o povo vivia? Então, cientificamente é possível, não tem mais, o ar não vai estar poluído mais, vai estar tudo novinho. Adão viveu quantos anos? 969. Matusalém, esses homens. Então, tudo isso tem explicação. Cientificamente dá para explicar isso. 1000 anos. Já viveram 1000 anos. Teve homens que viveram 1000 anos. Não está relatado aqui, mas eu acredito que pode ter. Então, será uma coisa normal viver 1000 anos, como nós acabamos de ler aqui em Isaías. Suposição. Mas dentro do milênio que nós estamos vendo aqui, uma das coisas que o Dorival acabou de falar aí, é a longevidade. A idade mesmo, é longevidade. Você viver... Hoje, qual o tempo do ser humano? 70, 80. Acima disso aí, a própria palavra fala... cansaço, fadiga. Agora, no milênio, não. A própria palavra nos indica longevidade. Longevidade para o meu povo. Está falando aí, Isaías, nós acabamos de ler, longevidade. Tá? Então, algumas coisas dentro do milênio. Tá? Primeira coisa, as fronteiras da terra de Israel. Eu não vou ficar lendo os versículos aqui, querido. Tá? Porque senão isso vai longe. Tá? Eu vou colocar os tópicos aqui somente. Haverá a renovação da terra, a restauração da terra, porque Jesus Cristo está descendo junto com a igreja, está descendo para governar, para o reino milenar. Ele vai estar governando. Tá? Então, as fronteiras da terra serão expandidas, haverá restauração da terra, os rios serão mais largos, a terra de Israel será igualada, pelo menos é o que fala aí em Isaías, vai chamar, preste atenção, e depois nós vamos entrar nesse detalhe, tá? Se for possível, dá o tempo. Vai ser chamado Novo Éden. Vai ser chamado de Novo Éden. Está lá em Isaías capítulo 51. Vai ser chamado de Novo Éden, tá? O período do milênio. Uma grande montanha se erguerá lá em Jerusalém, aonde a santa cidade vai ser apoiada. A santa cidade, a Jerusalém celestial vai descer e vai ser edificada ou apoiada nessa montanha, em que está bem claro falando de Zacarias capítulo 8. Tá? Fala lá, uma grande montanha se erguerá sobre as colinas e será chamada a montanha santa, aonde o templo será instalado ali. Tá? O templo do milênio do Senhor ficará nesta montanha. Ezequiel 37 também fala isso aí. A geografia de Israel será totalmente modificada em questão dos rios, porque Deus, lembra, Deus restaurou. Então vai ser modificada algumas coisas. A geografia de Israel vai ser mudada. O rio Eufrates vai passar por uma transformação sobrenatural lá e vai ser dividido em 7 rios. 7 rios, está bem claro lá, fala em Isaías capítulo 11. O golfo do mar do Egito lá vai se secar. Quem vai para Israel hoje, está lá, está baixando, vai se secar. Está próximo de se secar lá, o mar do Egito. Será criada uma estrada para que o restante de Israel retorne para Israel, tá? Uma estrada específica para isso aí. E a limpeza da terra, queridos, nessa renovação da terra, após a guerra do Armagedon, a limpeza da terra ali, o enterro dos mortos dessa guerra do Armagedon,
vai durar 7 meses enterrando as pessoas. De tantas pessoas, isso está lá em Ezequiel capítulo 39. De tantas pessoas que serão mortas e vai estar enterrando 7 meses, tá? E 7 anos para se queimar todas as armas e enterrar todas as armas, os destroços das armas aí de guerra, vão levar 7 anos ainda para aniquilar todas essas coisas aí. Isso, nós falamos da renovação da terra, essa restauração, que vai ser após a batalha do Armagedon. Tá? Isso vai estar acontecendo para que no milênio, tá? Para entrar o milênio. Israel, o que vai acontecer com Israel no milênio? Os judeus retornarão para Israel. Eles já estão retornando, alguns já estão retornando, já estão entendendo, tá? Pelo Espírito Santo isso aí, mas no período milenar é onde que haverá a restauração da nação de Israel. A restauração completa de Israel vai ser nesse período aí, onde que Jesus Cristo desce com a igreja, né? Haverá o batismo do Espírito Santo deles, porque eles vão aceitar Jesus Cristo como o Senhor, como o Messias, como ungido, e eles vão aceitar Jesus Cristo como nós aceitamos. Então eles são inseridos no corpo de Cristo. Então haverá aí toda uma restauração da nação de Israel. Lembram quando eu expliquei sobre Israel que foi dividido, né, no reinado de Saul, Davi e Salomão, o reinado de 120 anos, que estavam unidos, tá? Aí, quando veio Salomão, tá? Deixa eu falar uma coisa. Aí, viveram 120 anos o reino de Israel unido, e depois houve a divisão. 10 tribos ficaram para o norte, e 2 tribos para baixo, tá? No sul. Então ficou Israel para cima e Judá para baixo. Então houve a divisão das tribos de Israel, nunca mais se juntaram. Nunca mais houve a restauração de Israel como nação, como Jacó, os 12 filhos de Jacó, a nação. Nesse período milenar, haverá esse retorno das nações. E Deus vai cuidar deles. Uma das promessas, abram lá, acho que está aí. Deixa eu achar aqui primeiro. Mas pode abrir, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, quando Deus, ele anima Abrão, ele promete um filho, ele faz faz ali uma aliança com Abrão, tá? Versículo 7, Gênesis capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, Quenezeu, Cadomeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíz, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Toda aquela terra ali foi dada para Abrão e a sua descendência. E Deus vai cumprir isso, queridos. Quando Jesus Cristo voltar para resgatar Israel, para salvar Israel, que é o povo eleito do Senhor, que tem toda... agora que eu estou começando a ler um pouco mais e lendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais sobre as profecias do Antigo Testamento ali, que eu estou entendendo um pouco melhor esse negócio, Deus fez algumas alianças com o povo, algumas alianças que partiu de Deus. Deus falou: eu vou dar e acabou, não dependo do ser, eu vou fazer isso aí. Tinha algumas alianças que, se você obedecer, se você me fizer isso aí, você tem. Se não, bênção e maldição, né? Deuteronômio está bem claro isso aí. Mas existem algumas alianças que Deus falou assim: eu vou dar e ponto final. Eu vou fazer isso com vocês e ponto, acabou. E essa aliança, Deus não mentiu, Deus vai cumprir, Deus vai estabelecer. Uma das promessas que Deus fez com Israel: eu vou dar essa terra aqui para vocês. Essa terra é de vocês, ponto final. Não adianta os palestinos, os árabes e todo aquele povo lá em volta lá, que estão babando naquela terra.
Porque existe um pano de fundo nisso aí. Existe o lado espiritual disso aí. Por que todo mundo briga por causa daquele pedacinho de terra? Por que será? Vai brigar lá do outro lado, lá tem a Suécia, tem lá, tem tantos outros países, né, maravilhosos aí, Austrália. Não, mas eles querem aquele pedacinho de terra lá. A faixa de Gaza, queridos. A faixa de Gaza é de Israel. Por que existe a faixa de Gaza? Quem lembra? Deus falou, olha, entra, destrói tudo, mata tudo, acaba com tudo. Mas não, deixou deixou alguns lá. Algumas naçõezinhas eles deixaram lá. E aí ficou aquela faixinha de Gaza lá, que é o problema hoje, porque não mataram aquele povo no passado. Deus falou para eles, olha, vocês vão entrar e vão expulsar todo mundo daí. Essa terra é de vocês. Mas então, nós vemos aí hoje uma artimanha diabólica, satânica, querendo dominar aquela terra, querendo pegar aquele pedacinho. Por que será, hein? Por que será, hein? Porque é uma terra prometida que aonde a igreja, aonde o tabernáculo de Deus com os homens vai descer. Nós vamos ver isso aí. Exatamente. Deus prometeu e está prometido. Então, os judeus vão retornar, queridos. Haverá a restauração da terra de Israel, a restauração da nação de Israel, as 12 tribos. Quando nós lemos lá, voltam lá, Apocalipse, capítulo 21, nós lemos. Só antecipar aqui, para aí você vai ficando mais apetitoso para o negócio. Apocalipse 21, fala assim, olha, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Queridos, se você pegar lá em Ezequiel capítulo 40, você vai ver que foi tudo profetizado. Ó, vai ter um monte, vai ter uma montanha ainda, aonde a cidade, a santa cidade, a Jerusalém celestial, vai descer e vai ser colocada ali. Ou você acha que os palestinos, os árabes, Maomé, né, essa cambada aí, você acha que não tem no seu íntimo, lá no seu coraçãozinho, falando, é lá que vai acontecer o negócio. E os crentes não sabem, e a igreja não sabe. Só que os palestinos sabem muito bem, estão brigando por aquilo lá. Tá? Então, voltando lá. Israel vai retornar dos 4 cantos da terra lá para essa restauração de Israel. Cristo vai unir o país em um só. As 12 tribos de Israel vai estar nessa terra, porque foi a terra prometida para eles, que Deus fez a promessa lá atrás para Abrão. E é essa terra aí, é esse contexto aí. Tem outros versículos que mostram a descrição da terra certinha, que é onde tem lá palestinos, tem a faixa de Gaza, tem o pessoal lá em volta, lá estão brigando por essa terra. Cristo, nesse período milenar, Cristo vai ser o pastor, vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o pastor que vai estar reinando juntamente com a igreja, queridos. Nós vamos estar reinando aí. Aí, nesse período milenar, vão ser construídas, que nós acabamos de ler em Apocalipse 21, serão construídas aí novas casas. Versículo 21, isso. Apocalipse 21. Serão construídas aí casas por toda a região aí do mundo, vai ser construída também. A natureza dos animais, querido, vai mudar. Vão mudar. A natureza dos animais mudará. Nós pegamos lá em Isaías, é bem claro que nesse período do milênio, a gente retorna um pouquinho lá atrás no paraíso. A gente vai voltar lá atrás. Como que era o paraíso lá atrás? A gente vai viver um pouquinho aqui, né? Um pouquinho não, nós vamos viver esse período, tá? Só estou antecipando algumas palavrinhas aqui, que nós vamos viver de novo o paraíso aqui. A natureza dos animais mudará. O conhecimento do Senhor vai cobrir a terra.
Quando Jesus Cristo ele descer aqui com o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, reinando, o conhecimento de Deus vai ser assim, para toda a terra. Todo mundo saberá que Jesus Cristo está reinando, governando a terra. Lembram um pouquinho? Já estou falando, dando uma pincelada, e depois nós vamos pegar todos esses versículos e vamos juntar no negócio aí. Lembra lá atrás, quando Deus criou a terra? Quando Deus criou a terra, criou o sol, criou todas as coisas, criou os animais, criou todas as coisas, e aí Ele colocou o homem lá. E aí, a Bíblia mostra assim que é a pergunta do Adilson, tá? Já estou antecipando, mas depois nós vamos entrar nos detalhes aí, que Deus foi lá e criou um jardim. E colocou esse jardim aonde? No Oriente? Aonde que Deus colocou o jardim? Abram Gênesis. Abram Gênesis, queridos. Isso faz parte para nós entendermos aqui. Só não faço pergunta agora, porque isso aí eu vou explicar tudo depois. Não vou antecipar. Gênesis capítulo 2. Versículo 8, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Aonde Deus plantou? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O que era o Éden? Quando nós falamos os períodos, quando nós falamos assim, a terra, por isso que eu falei algumas coisas antes, e vocês têm que ir juntando, mas eu vou repetindo para ficar claro. A terra na perspectiva do olhar de Deus. Deus criou a terra, depois o homem, Adão, pecou e foi expulso do paraíso, porque senão ia tocar na árvore da vida, e aí seria eternamente no pecado, não teria mais solução. Então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aí veio da queda ali de Adão e Eva até o dilúvio, né? Nós vemos que a terra, no final, foi destruída, e Deus restaurou a terra. Restaurou a terra. Aí vem do dilúvio até o final da tribulação. Nós vemos que no final da tribulação, no finalzinho na guerra de Armagedon, haverá destruição praticamente total, né? Mas ainda não vai ser total. Mas depois, na hora que vai entrar no milênio, é a restauração da terra. Quando Jesus ele vem governar, ele governa uma terra restaurada. Uma terra restaurada. E nós estamos vendo algumas coisas dentro do milênio, que a palavra dá aí a entender para nós, que não haverá, os animais não serão ferozes, haverá longevidade, haverá algumas coisas que está se retratando de como... Já, Toninho? Está se retratando de como era Adão lá atrás, antes do pecado. Então, volto a repetir, tá? Espera um pouquinho só. Eu não lembro onde está escrito, mas eu sei que eu já li. Tem um lugar que fala que as pessoas vão comer dessa árvore da vida. Não é da vida, é uma árvore que tem plantado lá. Eu não lembro que lugar que é que fala sobre isso, mas que nós vamos comer. Então, o período do milênio, nós vamos voltar lá atrás. Quando está escrito aí, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, querido, a terra toda era o Éden, queridos. Não era simplesmente um localzinho no Oriente, e aí Deus, ali era o Éden, e Deus colocou um jardinzinho ali. A terra, queridos, era o Éden. E Deus plantou um jardim na terra, que era no Éden. E colocou o homem nesse jardim, e esse jardim
era da onde se governava a terra. Porque Deus falou para o homem assim, vai do jardim, nós vamos ver aqui. Abram lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, quando Deus criou a terra, era o Éden. Coisa maravilhosa, linda, coisa plena, perfeita, pura. E Deus colocou um jardim lá, que era desse jardim que o homem tinha o governo, para governar, para cultivar, para guardar, era desse jardim. Eu estou falando aos pouquinhos, mas se você está entendendo, eu vou depois me esmiuçar. Mas quando entra aqui no milênio, queridos, antes de Jesus Cristo começar a governar no milênio, ele restaura a terra. E a Bíblia fala que a santa cidade desce, queridos. E é daí que Jesus Cristo e a igreja vai governar. Quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, queridos, quando nós não entendemos que nós vamos descer, quando a Bíblia fala assim, Apocalipse, abram lá, voltam lá. Apocalipse 21 que nós lemos. Estou antecipando algumas coisinhas, mas infelizmente a hora aqui corre. Fala assim, Apocalipse 21. Então, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem. O anjo falou para João, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou um espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aonde está a glória de Deus hoje, queridos? Não está na igreja? A plenitude de Deus não foi derramada, não foi manifestada sobre a igreja, sobre os santos, sobre os remidos, sobre os resgatados, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Versículo 11, a qual tem a glória. Era para nós manifestarmos a glória de Deus aqui nessa terra. Era para nós fazermos como os apóstolos fizeram no início da igreja primitiva. Aonde nós andássemos, era para manifestarmos a glória como eles manifestaram. Até a sombra de Pedro curava, brilhava e fazia sinais e prodígios. A manifestação, a presença do Senhor, a glória de Deus está sobre a igreja, está sobre as nossas vidas, e nós não entendemos isso. E nós não temos essa consciência. Quando não é para nós sermos testemunhas de Cristo Jesus, colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, sermos testemunhas para a manifestação de sinais, prodígios e cura para a glória do Senhor. Versículo 11, a qual tem a glória de Deus, que é a igreja. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Aí vem falando todas as características. Não vou ler tudo de novo. Mas versículo 22, nela, a visão que João teve da igreja. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Olha, presta atenção, queridos. As nações, isso é no milênio. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Porque no milênio, queridos, terá corpos glorificados. A igreja estará aqui com Cristo Jesus reinando. Terá judeus, que a nação de Israel estará aqui. E terá nações, queridos, povos que foram convidados a entrar no milênio, porque eles foram separados naquela parábola que demonstra que Jesus Cristo separou as ovelhas das cabras.
aqueles que ajudaram Israel no seu dia a dia, no período da tribulação, eles serão convidados para entrar. As nações serão convidadas, aqueles que ajudaram Israel, serão convidados para entrar no milênio. E aí essas nações irão diante do Senhor lá em Israel, diante da igreja, diante desse tabernáculo de Deus, juntamente conosco. Essas nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia. Está falando dessa igreja, são nós, o tabernáculo de Deus, a igreja, o templo do Senhor. As portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aonde esse tabernáculo de Deus vai ser instalada? Nessa montanha lá em Jerusalém. Quem terá o acesso lá? Somente os inscritos no livro da vida. Porque no período milenar, queridos, tem pecado ainda. No período milenar, tem doença. Tem ali, tem pecado, tem maldição, morte, ainda terá. Mas nada disso aí vai adentrar nesse local. Porque é da onde Jesus Cristo estará governando juntamente com a sua igreja. Então nesse local, é um local em que está realmente, totalmente separado ali para a manifestação do reino de Cristo. Tá? Nesse período do milênio, queridos, depois eu volto lá do paraíso. Pode ficar tranquilo que eu não esqueci não. É um negócio totalmente, tem um monte de coisa que eu escrevi aqui desse paraíso. No período do milênio, queridos, haverá paz e segurança para Israel. O povo, essa nação de Israel, que vai ser totalmente restaurada, estará nesse local, nessa terra que Deus prometeu para os israelitas. Que prometeu para Abraão, que é aquela faixa delimitada certinha. Essa faixa é onde que Israel estará lá, e Deus vai estar protegendo Israel de todas as outras nações. E eles, as nações ainda, terão que ir lá honrar Israel. Eles não serão honrados pelas nações. Está bem claro aqui nas profecias isso aí. Então, haverá paz e segurança para Israel, haverá justiça real em favor dos pobres, porque é o governo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estará reinando nesse período do milênio, juntamente com a igreja. Então haverá outras nações, que ainda estará, porque haverá nascimento de crianças, pessoas, nós teremos aqui um corpo glorificado, mas terão pessoas aqui no milênio com corpo normalzinho, esse aqui, queridos. Corpos humanos, que nós acabamos de ler, que nós vimos aqui, que eles, está lá na profecia, lá atrás, né? Que nós vimos em Isaías capítulo 65, em que criança, quando chegar a 100 anos, é criança ainda, né? Então, por causa da longevidade. Os velhos não chegam, não fala a data, né? Não fala os anos, mas com certeza 300, 400, 500 anos vão chegar, porque está falando de longevidade. Se 100 anos é criança, então você bota um pouquinho mais aí, vai dar uns 300 anos a mais, né, para se viver. Haverá justiça real em favor dos pobres, haverá governadores, terá ministros, tá, ajudando, que é a igreja, ajudando Cristo Jesus a governar. Só para ficar na tua cabecinha, para você ficar remoendo, como que era lá atrás no paraíso? O que Deus falou para o homem? Você vai cultivar, você vai guardar, você vai lavrar a terra, queridos. O governo está nas tuas mãos. Quando Jesus Cristo chega aqui na frente, Ele está agora governando. Por quê? Adão, Eva, lá atrás, não tiveram oportunidade, mas não souberam governar. Deus depois trouxe o dilúvio, matou todo mundo, só sobrou Noé, só sobrou a família de Noé. Aí levanta depois lá do Ur dos Caldeus, levanta um homem, Abrão,
e chama Abraão, faz um monte de promessa, e desse homem vai nascer uma grande nação, que é Israel, e que vai levar o evangelho para todo mundo. Israel também teve essa responsabilidade de administrar, de governar, de ter o poder de Deus na mão deles. Por isso que eles estão em disciplina, porque eles profanaram o nome do Senhor. Eles profanaram o nome do Senhor. Deus se revelou a eles. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque em Ur dos Caldeus, não esqueci não, espera um pouquinho só. Em Ur dos Caldeus, querido, aonde Abraão estava, era só idolatria. Era só porcaria de deuses para todas as coisas. Quando você olha para a Índia, quando você olha para aqueles países do Oriente lá, que é deuses do rato, deuses da vaca, Deus disso e Deus daquilo, tá? Em Ur dos Caldeus, aonde Abrão estava, era só idolatria. Era só isso. E Deus tira Abrão de lá e começa a se revelar para ele. Deus se revelou, apareceu para eles, se mostrou para Israel, o Deus Todo-Poderoso, deu-lhe conhecimento das coisas, deu conhecimento do plano de Deus para essa terra, mostrou tudo para o homem, para eles realmente voltarem a administrar, e não fizeram. Espera um pouquinho aí, deixa eu concluir, depois eu dou a palavra para você. Quando chega aqui nesse período, porque era o período da lei, quando chega agora o período da graça, queridos, o que Deus faz conosco? Deus derrama do seu poder novamente sobre a igreja e nos dá a oportunidade novamente de nós governarmos. Quando Efésios fala que a suprema grandeza de Deus, que foi lá e ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, e essa suprema grandeza de Deus, que é a plenitude de Deus, foi derramada sobre a igreja, foi derramada sobre você, sobre a minha vida, para nós realmente tomarmos novamente a terra, o governo e fazermos o plano de Deus. Mais uma vez, a igreja, o homem não faz. Mais uma vez o homem não faz. Adão não fez como devia fazer. Israel não fez como devia fazer. Agora a igreja, que nós estamos no período da Laodiceia, que é uma pouca vergonha de ensinamentos, de pregações, de tudo. É uma pouca vergonha. Jesus Cristo está do lado de fora da igreja. E está pedindo assim, ó. Está pedindo para entrar, deixa eu entrar. Deixa eu ceiar com vocês. Esse é o período que nós estamos. Hoje nós não temos o governo porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. E Jesus vai ter que encerrar de novo esse período, deu mais uma oportunidade para o homem, e vai encerrar novamente porque não tem jeito esse povinho. Aí Jesus Cristo vai descer e aí ele vai governar. Porque aí ele toma novamente a rédea nas mãos. Leiam lá, Gênesis, volta lá em Gênesis. Não esqueci não, amado, espera aí. Gênesis capítulo... Deixa eu achar. Está na cara aqui, mas não estou conseguindo ver. Deixa eu pegar a anotação aqui. Gênesis 3, versículo 23. Gênesis 3, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de, ou seja, com um propósito de lavrar a terra de que fora tomado. Se você não entendeu, pelo amor de Deus. Vamos ler? Vamos ler de novo? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora, quer dizer, lançou Adão e Eva fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Jesus foi lá, tirou Adão e tirou a Eva
do jardim, que era onde tinha administração, aonde tinha o governo, aonde estava a autoridade para você governar, tirou de Adão porque falou, não tem jeito. Deus tira de lá para lavrar a terra, para cuidar da terra. Então todo esse plano, queridos, que nós vemos de Deus, as coisas acontecendo, os cativeiros assírio, babilônico, os medo-persa, impérios romanos e tudo que está acontecendo, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui na mão de Deus. É nós que não entramos nesse plano. É nós que ficamos fora. É nós que não entendemos a palavra, é nós que não buscamos, é nós que não oramos, não lemos e não entendemos o plano de Deus, a gente fica fora. Deus está controlando, Deus está coordenando, Deus está administrando, porque Deus foi lá, tirou Adão e Eva do jardim para lavrar a terra, porque a terra foi tomada por Satanás. E aí vem Deus deu oportunidade para Adão, Deus deu oportunidade para Israel, escolheu um e dá oportunidade para Israel, não teve jeito. Deus dá oportunidade para a igreja agora, e a igreja só fica na prosperidade, só fica nessa teologia da prosperidade, só fica nessas campanhas ridículas, medíocres, que tira Cristo Jesus do centro, que uma camisa com sangue faz mais do que o sangue de Jesus. Vender um copinho d'água, vender um óleo ungido, vender uma toalhinha, um caboclo tocar o chofar na igreja para chamar a atenção de Deus, chamar a presença do Senhor, tudo heresia. Tudo heresia. Tiraram Cristo Jesus do centro. E Jesus, ele derrama de novo, dá oportunidade para a igreja. Dá de novo oportunidade para a igreja, não, oportunidade para o ser humano. E de novo a gente não consegue fazer a sua vontade. Então, aí Jesus vem, restaura a terra. Ele desce com a igreja para governar. É assim que tem que governar. É assim que tem que governar. Só uma reflexão sobre a visão de Deus pela humanidade. É que, assim, desde o Éden, o ser humano tinha aquela relação do sobrenatural com as coisas terrenas aqui. Então era um relacionamento com Deus. E o homem rejeitou o senhorio de Deus e quebrou essa aliança. Então, mais para frente, a gente vai ver Deus falando para fazer o tabernáculo, onde que eles entravam no Santo dos Santos, para eles ter de novo esse contato. Que aí depois, mais para frente também, ele envia Jesus, que é o Emanuel, que é Deus conosco, né? Ou seja, é tudo uma questão de Deus querendo ter um relacionamento com o homem, entendeu? Então, desde até a consumação do final, quando realmente o pecado acabar, que nós vamos estar com Deus Pai, que é quando o pecado não vai mais existir, que nós vamos ter que realmente vai se concretizar isso com o nosso relacionamento completo, né? Então, tudo isso Deus querendo ter um relacionamento com o homem. Amém, certíssimo. Só um segundo, João. Como que Adão e o homem, Adão e Eva, foram criados? Como Adão foi criado? A imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas, depois criou o homem, fez lá um bonequinho, né, como falam, né? Veio da terra, criou um bonequinho, soprou o fôlego de vida, colocou a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança. O que a Bíblia fala que nós somos hoje? O que a Bíblia fala que a igreja é? Quando nós somos coparticipantes da natureza divina, quando nós somos o templo do Espírito Santo, como nós somos a luz do Senhor hoje, nós que levamos a glória do Senhor, queridos, isso aí foi restaurado, e nós não sabemos, nós não vivemos nessa restauração, não andamos de acordo com a imagem e semelhança do Senhor Jesus. A última coisa a ser restaurada vai ser esse corpo, mas o Espírito já está restaurado. Na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento, nós teremos o corpo igualzinho de Cristo Jesus.
O homem que foi criado lá atrás, Adão e Eva foi criado lá atrás, a imagem e semelhança de Deus. Jesus vem e restaura-nos. Quando a igreja, Jesus descer aqui na segunda vinda, após a tribulação, que ele vai vir para buscar Israel, ele vai vir para governar. Quem é que vai governar juntamente com Cristo Jesus? A igreja, queridos. A igreja, nós teremos o corpo igualzinho de Cristo Jesus. Essa santa cidade, já estou encerrando que é 9 horas, depois, semana que vem não tem, né? Na outra semana, né? Nós voltamos nesse assunto, tá? Essa santa cidade, Jerusalém, que vai estar descendo, queridos. Volta lá em Apocalipse para nós encerrarmos, que são 9 horas. Eu ficaria aqui a noite toda falando sobre isso aqui hoje. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O reino milenar, Jesus Cristo governando aqui nesta terra, será, voltando, pensando um pouquinho lá atrás, é o que Adão tinha de governo. A imagem e semelhança de Deus antes do pecado. E aqui, eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ou seja, a visão que João teve, Deus vai habitar com esses homens. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Senhor Jesus. Eles, esses povos, serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, governando a terra. Porque o homem sozinho não teve capacidade de fazer isso. Eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e aí vai, tá? Para nós encerrarmos. Nove horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não vou continuar, que senão isso aí vai à noite. Maurício, resumindo quase tudo isso daí que você falou, hoje nós não vivemos isso que Deus quer de cada um de nós, porque hoje, vamos pôr, nós igreja, nós seres humanos aqui, que estamos dentro da igreja, nós vivemos 50% ou 70% em espírito e 30% em carne, ou se não 50% em espírito, 50% em carne. E nesse tempo que você está falando, no milênio, alguma coisa, nós vamos viver praticamente 100% em espírito. E a respeito também das outras igrejas, que nem você falou também assim, a respeito de é uma toalhinha que cura, é um berrante, não sei o quê. Nós não podemos esquecer também que muitas vezes a gente pregamos o amor, nós pregamos tantas coisas, nós falamos tantas coisas, ou senão nós louvamos isso também, nós falamos tantas coisas, e muitas vezes nós não vivemos isso que nós pregamos, muitas vezes isso que nós louvamos. E isso daí Deus também está triste com cada um de nós. Não sei se naquele dia também nós não seremos julgados por causa disso. Nós falamos muitas coisas, às vezes nós criticamos lá fora, nós criticamos lá de fora, e nós não julgamos nós mesmos aqui dentro, que estamos aqui dentro. E isso Deus também não está contente com cada um de nós. E naquele tempo, cada um de nós vamos viver 100%, vamos viver 100% em espírito. Quem já teve uma experiência sobrenatural de Deus, sabe o que eu estou falando, um encontro verdadeiro com Deus. O que é você viver, não vou dizer que eu vivo também, não, também peco também, sabe? Mas só que assim, você tem uma experiência, o sobrenatural, você viveu o sobrenatural de Deus, ali você vê a glória de Deus, ali você não tem momento de carne, você não tem momento de vaidade, você não tem momento de nada ali não. Ali é 100% você na presença de Deus. É o que Deus vai querer com nós naquele dia lá. É o que Ele vai fazer com cada um de nós. Porque hoje nós estamos dentro da igreja, mas nós vivemos 50% ou 70% em espírito e 30% em carne. Ou se não, 50% em espírito e 50% em carne. É vaidade, é tanta coisa que a gente for relatar aqui. Tem um monte de coisa que a gente acha que está agradando Deus. Mas 100% nós não estamos agradando Deus. Então, muitas vezes Deus está triste com cada um de nós aqui dentro da igreja. Não só os lá de fora, mas nós aqui, os caseiros aqui de dentro de casa também. Com certeza, nós estamos, já vou encerrar, João. Nós estamos no processo de santificação, amado. Nós estamos.
estamos conhecendo e crescendo, melhorando e nos consagrando. Porque ninguém está 100% hoje. Ninguém está. Você está nesse corpo físico. Tá? Você colocou muito bem. Lá no milênio nós estaremos num corpo glorificado. O pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Né? E não é para ter hoje. Não é para ter hoje. É que nós arrumamos desculpas para o pecado. Essa é a verdade. Porque, é lógico, a Bíblia fala assim, se nós pecarmos, nós temos um advogado. Com certeza, Jesus Cristo nos perdoa. Se nós pedimos perdão, nos arrependemos, nos convertemos, o Senhor Jesus nos perdoa. Deus nos perdoa. Mas se nós pecarmos, não é para pecar. Não é para ter esse deslize. Tá? Então, é para nós. Por que nós, de um modo geral falando, nós estamos desse jeito que você falou? Porque misericórdia das coisas que nós vemos, das coisas que são ensinadas, das coisas que são pregadas, de um modo geral falando. Não estou apontando para ninguém, mas é isso. E ninguém também tem o compromisso de sua vida pessoal. Não é somente da questão das pregações, dos ensinos, mas ninguém tem o compromisso, individualmente falando, na sua casa, de ler, de orar e de se pedir perdão, se consagrar e se arrumar. Então fica só na dependência de pregação, só na dependência de pastores, só na dependência porque vai acontecer alguma coisa, uma campanha, isso ou aquilo, achando que vai resolver. Não vai resolver, porque tem o compromisso individual, a responsabilidade individual, de você orar, de você pedir perdão, de você se consertar com Deus. Eu estou falando hoje de mim. Faltava 3 minutinhos para 7. Eu estava lendo lá, e falei, meu pai, eu tenho que ir. Mas senão eu continuava lá. Eu continuava lendo, de tão maravilhoso que estava para mim, enxergar essas coisas. Eu estou falando de algumas palavras, do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, do que eu estou vendo hoje. Quando eu olho para esse tabernáculo de Deus, com os homens, nós governando juntamente com Cristo Jesus, querido. E Ele deu tudo isso para nós, nesse período da dispensação da graça, e a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue estar fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Aí depois, na outra semana, a gente continua. Fecha os teus olhos. Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Em primeiro lugar, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai, de tudo quanto nós temos falado, que nós temos pensado, que nós temos ouvido, tudo aquilo que foi consciente, aquilo que foi inconsciente, na brincadeira ou na nossa omissão, em que nós desagradamos o Senhor, Pai, em que nós quebramos os teus princípios, os teus mandamentos, a tua palavra, e nós fomos infiéis ao Senhor, Pai. Perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Pai. Ó Deus, de todos os pecados, as iniquidades, as transgressões, as injustiças que nós temos cometido, ó Pai, porque o Senhor fez tudo por nós naquela cruz do Calvário. O Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor levou a cédula que era contra nós, Pai. A nossa vida de pecado, o Senhor cravou na cruz do Calvário. E o Senhor deu a vida do Senhor. Uma vida santa, pura, perfeita, maravilhosa. O Senhor restaurou-nos na plenitude do Senhor, Pai. Deus, e nós ainda não compreendemos e não vivemos nesta plenitude, porque nós não buscamos o Senhor, não oramos, não fazemos o que temos que fazer, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, purifica-nos, cobre-nos, ó Pai, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Lava-nos completamente, purifica-nos completamente, ó Pai. Nos santifica, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai,
nós queremos andar, ó Pai, realmente alinhados na Tua palavra, ajustados na Tua palavra, Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós abrimos totalmente o nosso coração para o Senhor, Pai. O Senhor tem toda a liberdade, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, para nos conduzir, Pai, para nos encaminhar, para revelar a Tua palavra, para trazer o rema da Tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Nós clamamos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós pedimos, ó Pai, ó Deus, para os nossos entes queridos, ó Pai, os nossos familiares que não conhecem Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor, clamamos a Tua misericórdia para a vida dos nossos entes queridos, Pai, para que eles sejam totalmente transformados pelo Senhor, Pai, para que o Senhor abra a mente deles, o coração deles, para eles entenderem o caminho, a verdade e a justiça, Pai, entenderem realmente esta vida que está em Cristo Jesus, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós, ó Pai, nesta plenitude que o Senhor tem derramado aqui sobre a igreja viva do Senhor, Pai, não estou falando de denominação, mas o corpo vivo do Senhor, a igreja viva do Senhor, Pai. Deus, nós oramos, nós intercedemos por esta igreja local aqui, Pai, para que haja manifestação do Teu poder, para que haja transformação, aquilo que tem que ser removido, que o Senhor remova, aquilo que o Senhor tem que tirar, o Senhor tira, Pai, para que a manifestação do Teu poder haja a abundância da Tua presença aqui neste local, Pai. Usa os pastores, ó Pai, usa os ministros, ó Pai, ó Deus, os líderes, ó Pai, das respectivas, ó Deus, dos órgãos aqui, ó Pai, dos ministérios, ó Pai, usa os líderes para que hajam, Pai, ó Deus, realmente de acordo com a Tua palavra, falam conforme a Tua palavra, tomem decisão conforme a Tua palavra, sejam totalmente direcionados pelo Senhor, ó Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos completamente as nossas vidas às Tuas mãos, os nossos entes queridos às Tuas mãos, e esta igreja aqui local nas Tuas mãos, para que o Teu plano, Pai, seja estabelecido, glorificado, ó Pai, para que o Teu santo nome seja honrado e glorificado. É o que nós oramos e nós pedimos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Estamos encerrados aí no nome de Jesus.